A nossa celebração, com o canto de entrada, recebemos os nossos jovens. Muita alegria, vamos ficar de pé. Já entrando nesse clima de festa, com a presença do Senhor. Muito boa noite. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Então, vamos para essa celebração onde nós nos encontramos para celebrar o aniversário da Marcela, né? Então, ela é também um grande motivo de atração para nós nessa noite, mas principalmente a nossa razão maior de estarmos aqui conhecer Jesus Cristo. Se Jesus não estiver presente na nossa história, não estiver presente nessa celebração, não tem sentido nós estarmos aqui nessa noite e nem celebrar, porque Ele é o Senhor da vida, é Ele que nos sustenta. Então, Jesus é a nossa razão, tá, Marcela? Mas somente você. Deus, no pesar, te usou para que nos atrair nessa noite, e eu desejo que não seja somente uma noite que muitos vieram, no aniversário da Marcela, mas o propósito de Deus para cada um nessa noite, os jovens, as crianças e tudo mais,
e que nós possamos experimentar a graça de Deus que sempre está disponível para nós. Infelizmente, no sentido assim, é difícil nós não conseguirmos padre para celebrar a Santa Missa, e para nós católicos é a maior razão da nossa fé, é a Santa Missa, é o alicerce da nossa fé. Sem a missa não existe igreja. E quando nós não conseguimos, fizemos esforço necessário, mas não assim, devido no fim de semana realmente é muito difícil, o padre responsável está viajando. Então nós não vamos celebrar missa, nós vamos celebrar a celebração da palavra. Então não é missa. Quem celebra a missa é o ministro ordenado, que é o padre, o bispo, daí para cima. Eu sou o ministro extraordinário, ou seja, aquele que a igreja designa para fazer um serviço auxiliar, num caso como esse, no hospital, no presídio, no fim de semana, quando o padre não pode, o ministro vem, mas é um ministro extraordinário. Então nós vamos fazer a celebração da palavra. A missa, ela se divide em duas partes: celebração da palavra, primeira parte, e a celebração da Eucaristia, que é o altar. Então hoje nós vamos ficar somente com a mesa da palavra, mas como nós temos a Eucaristia já consagrada, nós vamos poder também tomar da comunhão, claro que nem todos, mas aqueles que puderem, mas principalmente a Marcela. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sempre que nós nos colocamos em oração, nós colocamos na presença do Senhor vivo, ressuscitado, Ele que é a razão da nossa vida. Nós sempre nos colocamos nesse ato, sempre começamos com a missa, ou uma celebração, alguma de oração, mas principalmente na missa, fazendo o nosso chamado ato penitencial, que é pedir perdão. Então a primeira coisa que nós podemos sempre estar em oração, entrar na presença de Deus, é pedir perdão, reconhecer que somos pecadores. Mas reconhecer que somos pecadores não é para nos escravizar, não é para nos sentir mal, mas é acreditar que existe um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que está de coração aberto. Eu falo que reconhecer os nossos pecados e abrir o nosso coração para que a graça de Deus possa entrar. Então nós vamos, neste momento, fazer o nosso ato penitencial, cantando, entrando nessa interiorização, olhando para dentro de nós, reconhecendo os nossos fraquezas, mas a misericórdia de Deus que nos alcança, que nos visita agora. Piedade,
Deus nosso Pai, de infinita misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Fazer a liturgia de amanhã, que é domingo. Pode se cantar o glória? Pode ser? Pode ser. Deus, na loucura da cruz, manifestais que a vossa sabedoria é muito diferente das propostas deste mundo. Concedei-nos o verdadeiro espírito do Evangelho, para que, ardorosos na fé, incansáveis no amor, nos tornemos sal da terra e luz do mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos assentar e vamos ouvir a palavra do Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: reparte o pão como o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, sobre e não desesperes a tua carne, então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se. Mas depressa, à frente caminhará sua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocará o Senhor, e ele te atenderá. Pedirá socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se destruísse os teus instrumentos de opressão, e deixarás os hábitos autoriores.
e as linguagens maldosas. Se acolheres de coração aberto, o indicasse, gente de prestaste, como o seu povo, ao necessitará nas trevas a tua luz e tua vida obscura. Será como o meio-dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Uma luz brilha nas trevas para o justo. Permanece para sempre o bem que fez. Todos. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo. Como luz brilha nas trevas para o justo. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça. Uma luz brilha nas trevas para o justo. Permanece para sempre o bem que fez. Porque jamais vacilará o homem reto. Sua lembrança permanece eternamente. Ele não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Seu coração está tranquilo e nada teme. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando for à vossa cidade anunciarmos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio de sabedoria humana, pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós, com fraqueza e receio, e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos e diz para nós hoje: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso,
com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar edificada uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louva o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Podemos assentar. Eu vou fazer mais uma tentativa. Rezar para esse microfone funcionar. Ok? Aumenta o som aí. Fazer o teste. Oi? Vai me ajudar demais esse microfone funcionar. Que não, né? Bom, então, acho que muito ia ajudar se o pessoal lá fora ficasse mais calado, né, gente? Celebração não é somente aqui dentro. Então, o Senhor Jesus, Ele sempre nos chama a atenção para estar na presença dEle. E hoje a liturgia, então vou focar na palavra, né? Principalmente o Evangelho. E eu quero dirigir também algumas falas, principalmente para os jovens, né? Representantes aqui, neste momento tão importante para a celebração da Macela. E, de certa forma, nós podemos experimentar e aproveitar um pouquinho disso para chamar a atenção dos jovens. A primeira coisa que nós precisamos ter consciência, vocês jovens, pais, né, que são responsáveis pelos seus filhos. Certa vez eu vi uma fala de um padre que dizia que o jovem é um terreno bom, um solo bom, onde todos querem semear. O jovem é uma terra boa, onde todos querem semear. Então, o jovem pode receber coisas boas, mas também coisas ruins. Se nós não tivermos cuidado, os jovens irão receber nesse solo sagrado, nesse solo bom, coisas ruins. Então nós precisamos ter cuidado com a nossa juventude. A igreja católica, quando já no início da iniciação cristã, através do batismo, a gente batiza ali a criança já recebendo o primeiro sacramento. Então todos nós católicos recebemos o batismo. Quando o jovem chega na sua faixa etária dos 15 anos, a partir dos 14, ele vai receber um outro sacramento, não é uma confirmação, que é o crisma. Onde então esse jovem vai receber, através da crisma, uma nova infusão do Espírito Santo. A igreja para esse cuidado. Então o jovem, ele entra naquele momento de dúvida, de incerteza, onde muitas coisas são semeadas no solo da vida desse jovem. Ele então é convidado pela igreja a receber uma nova infusão do Espírito Santo, que é o crisma, que é a confirmação. Recebeu isso, ele então recebe uma nova imposição, né, através do óleo, para seguir e traçar o seu caminho. Então esse é a preocupação da igreja para os jovens, receber essa nova força através
da crisma, do chamado a confirmação, para enfrentar os desafios da vida. Mas é importante que nessa noite, às vezes, vocês possam guardar isso. O jovem é um solo bom, onde todos querem semear. Todos querem semear. Vai ter aqueles que vão semear coisas boas e vão ter os que vão semear coisas ruins. As ofertas estão aí, como todos nós podemos, né, testemunhar. Esse evangelho que nós ouvimos, o evangelho de Jesus segundo Mateus, esse evangelho é logo depois chamado o Sermão da Montanha, onde Jesus ele reuniu com aquelas pessoas que o acompanhavam, aquelas pessoas que estavam sedentas de ouvir a verdade, de um conhecimento, de uma libertação. E aquelas pessoas estavam ali ouvindo. Então Jesus começa, como muitos já sabem, o Sermão da Montanha, que é chamado das bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós, pobres e humildes, bem-aventurados são vós. Quando Jesus termina esse sermão, ele continua falando, chamando a atenção do povo, aquele povo sofrido, aquele povo sem esperança. E Jesus, ele é a esperança. Ele joga uma oferta para essas pessoas lá reunidas, e de certa forma precisa ser para nós hoje. Quando ele fala, olha, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Olha que provocação, né, que Jesus faz para nós. Vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Mas meus amigos, meus irmãos, o que é ser sal? O que é ser luz? Principalmente nesse nosso tempo de agora, por favor, onde as trevas estão aí, mas a luz também está. A lua, nós podemos olhar para o céu e ficar admirado com a lua. Principalmente lua cheia, né? Porque está na roça, então nem se fala, não, que lua. A gente fica encantado com a lua. Mas a lua tem luz própria? Não. Nós admiramos a lua e esquecemos do sol, porque aquela é o reflexo da luz do sol. Então nós admiramos a lua, mas esquecemos do sol. Aquela luz é dele. E nós nos encantamos com a lua. A lua não tem luz própria. Da mesma forma, nós também não temos luz própria. Nós só podemos ser luz do mundo se essa luz vier de Deus, a luz do Espírito Santo. Somente assim nós podemos ser luz. Nós não podemos querer fazer e querer ser pelas nossas próprias forças, ser essa luz do mundo que Jesus, quando ele fala, vocês sois a luz do mundo, ele estava só, me segue. Se vocês estiverem comigo, vocês vão andar na luz. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Olha as luminárias, as luzes acesas. O que seria dessas lâmpadas se aqui não chegasse a energia hidrelétrica? Mas para essa energia chegar aqui, ela faz uma viagem, ela sai lá da hidrelétrica, passa pelos fios, pelos cabos, os postes, para ela chegar aqui, chegar nas nossas casas, onde nós estivermos. Mas se nada valeria estar essas lâmpadas aqui, não teve energia. Bom, vamos imaginar, acabasse a energia, agora todo mundo ia ser um alvoroço, né? O que adianta os postes nas ruas, na cidade, iluminando, mas se ele tivesse só os postes e não tivesse as lâmpadas, ia ser um monte de esqueleto de concreto em pé pela rua. Mas uma lâmpada tão fraco, tão frágil, é essa lâmpada que ilumina. Mas da mesma forma não adianta nada, como eu disse aqui o exemplo, as lâmpadas estão no lugar de luz. Da mesma forma nós, tão frágeis como uma lâmpada que pode quebrar,
Mas se nós tiver essa luz pode brilhar. Quando o Senhor nos chama, sede luz do mundo, Ele está querendo que nós sejamos exemplo. Porque existem muitas pessoas, boa parte da humanidade hoje nas trevas. E o Senhor confia a cada um de nós, eu e você, cada um de nós, a sermos luz. É um convite audacioso, mas nós também precisamos ser audaciosos para acolher esse convite de Jesus, que é o Mestre e Senhor. E Ele fala, vocês são o sal da terra. O que nós fazemos com sal? Salgamos, né? Quando não tinha geladeira, usávamos para conservar as carnes, os alimentos. Qual que tem sido a proposta de Deus para a nossa vida? Mas principalmente para vocês jovens, para Marcela e tantos que estão aqui hoje. Qual é o propósito de Deus nas suas vidas? Qual que é o propósito? Eu quero ser a luz, eu quero ser trevas neste mundo de tantas ofertas. Hoje a liturgia da primeira leitura, da segunda, fala muito sobre sabedoria. A sabedoria não tem nada a ver com inteligência, é diferente de inteligência. Você pode ter inteligência e não ter sabedoria. Sabedoria é você saber escolher, discernir o que é bom e o que é ruim. Na leitura de hoje de manhã, Salomão, o rei Salomão, filho de Davi, quando ele é proclamado rei, ele dirige a Deus uma oração e pede a Deus somente uma coisa. Alguém sabe o que Salomão pediu? Alguém sabe o que Salomão pediu? Salomão dirigiu a oração a Deus. Salomão, que era jovem, e ele disse: Senhor, eu sou apenas jovem e eu preciso governar esse povo que é a multidão. Me dê sabedoria. Ele não pediu riqueza, não pediu nada a não ser sabedoria. Mas quando Deus, ele ouve a oração de Salomão e ouve cada um de nós em todos os momentos, Deus fala: olha, eu não vou te dar somente a sabedoria, mas vou te dar riqueza, vou te dar tudo aquilo que você não pediu, eu vou te dar a sabedoria. Viver neste mundo nós precisamos ter sabedoria, discernir o que é bom e o que é ruim, o que presta e o que não presta. A igreja hoje celebra uma santa. E por que a igreja tem os santos? Os santos são somente exemplos de que seguir a Deus dá certo. Por isso a igreja não adora santos, ela venera os santos. E os santos foram pessoas que seguiu a Deus à risca e deu certo. Então eles são somente exemplos de que seguir a Deus é certo. E hoje a igreja celebra uma santa que poucos conhecem, chama Santa Josefina Bakhita. Josefina era ainda criança, ela é africana, lá do Sudão, da África, e ainda criança, ela já foi vendida como escrava. E ela tinha lá os seus donos, e essa menina apanhava todo dia. O corpo dela era todo marcado pelas chagas, pelas chicotadas. Podia contar no corpo dela as centenas e centenas de ações, de marca no seu corpo pelos seus patrões. E ela era uma pessoa humilde, uma jovem, chegando à sua idade de adolescência. Ela nunca tinha ouvido falar de Deus. E um dia ela chega numa capela, numa igrejinha. Nunca tinha entrado numa igreja. E quando ela chega nessa igreja, na igreja tinha um crucifixo enorme, maior do que esse. Então ela pergunta, o padre que estava ali, ela pergunta para aquele padre: o que é aquilo? Quem é aquele homem? O padre começa a falar dizendo: ele é Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio a este mundo,
que morreu, aí foi fazendo toda aquela narrativa que todos nós conhecemos, todos nós sabemos. E ela escutando. Quando ele termina, ela olhando para aquela cruz, ela somente fala uma coisa: então ele é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo. E a partir daquele momento, ela decide largar tudo, até os seus patrões, seus donos, larga tudo. Aquele padre vai cuidando dela, protegendo, vem as perseguições e protege, e essa tem uma profunda conversão, quer seguir a Deus, quer seguir Jesus. Jesus custa o que custar, até que ela consegue com muito custo a liberação, e ela entra numa congregação religiosa e morre nessa consagração, nessa congregação religiosa. Mas por que eu estou falando dela? Porque ela foi uma jovem, assim como Salomão, que Deus chamou. E Deus continua chamando jovens, cada um de nós, para servir, para ser luz do mundo e para ser sal da terra. Então, para vocês jovens e para você, Marcela, tenha sempre essa convicção, essa certeza do amor de Deus, dessa misericórdia que o Senhor sempre nos chama. Eu quero concluir falando, você sabe, nós iniciamos sempre com o sinal da cruz. Você sabe qual é o significado do sinal da cruz? Primeiro é a cruz, né? A cruz. E o nosso corpo já é uma cruz. Mas o sinal da cruz tem um significado que poucos conhecem. Era uma expressão não verbal dos primeiros cristãos. Porque os primeiros cristãos, eles não podiam falar que eles eram cristãos. Então eles criaram um gesto para identificar quem que era cristão. Então, qual foi o sinal? A cruz, mas só ninguém sabia o que era. Então, eles faziam o sinal: o Deus que está no céu, o Deus que está na terra. Ou seja, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. O Deus que está no céu, o Deus que está na terra, o Deus que está em mim está conosco. Olha que lindo. Então os cristãos, os primeiros cristãos, eles andavam, quando eles estavam, não podiam falar que eram cristãos, eles faziam um gesto. O Deus que está no céu, o Deus que está na terra, Ele está em mim, está conosco. Então, de longe a pessoa via, eles chegaram: opa, é um de nós, é um dos nossos. Então repitam comigo: o Deus que está no céu, o Deus que está na terra, o Deus está em mim, e o Deus está conosco. Mais uma vez para nós gravar: o Deus que está no céu, o Deus que está na terra, o Deus que está comigo, e o Deus que está conosco. Vamos ficar de pé e eu vou pular a oração para as três. Nós só vamos pedir ao Senhor que possa dar a Marcela, e não somente ela, mas os jovens cristãos que ela representa, força, coragem, determinação. Para a Rosilene, que está fazendo aniversário hoje, e mais alguns. A Menicinha está fazendo 2 meses. Né? Nós temos a expressão que fala assim: eu crio filho para o mundo. Eu crio filho para o mundo. O filho já cria para o mundo. Eu não. Eu crio filho para o mundo. Eu crio filho para o mundo. Eu não crio filho para o mundo. Mas eu crio o mundo para os meus filhos. Eu quero criar o mundo para eles. Então, não cria os seus filhos para o mundo, mas cria mundos de prosperidade para os seus filhos. Amém? Amém. Vamos assentar.
E vamos cantar um canto de preparação aqui para amanhã. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores e a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. A razão da nossa fé é a Eucaristia. A Igreja vive a Eucaristia. Se não fosse a Eucaristia e a presença de Jesus no meio de nós, nada teria razão. É o maior presente que nós recebemos. Quando Jesus disse: eu sou o pão vivo, descido do céu, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu permaneço em Deus. Quando Jesus disse isso para os apóstolos, eles ficaram escandalizados e disse: como pode nós comer da sua carne e beber do seu sangue? E muitos foram embora. Então Jesus vira para os apóstolos e diz para eles: vocês também querem ir embora? Então Pedro vira para Jesus e diz: a quem iremos, Senhor? A quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Quando Jesus falou isso, ele não falou de uma representação, mas Jesus falou do corpo e do sangue dele. Que se fosse somente isso, ele poderia dizer: não é só uma representação, é uma coisa assim, pode ir embora. Não, ele falou corpo e sangue. Então ele fala: vocês também querem ir embora? Pedro diz: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra eterna. Que a graça desse sacramento, essa presença de Jesus, às vezes não incompreendida, às vezes muito ridicularizada, principalmente na maioria dos católicos, que se diz católico, mas sabe que é a Eucaristia, mas para aqueles que não creem, como as pessoas que estão aí nesse convencer fora, sabe quem é Deus. Nós vamos rezar por essas pessoas, nessa oração do Pai Nosso, diante do Senhor da Eucaristia, neste altar. Eu convido vocês a fazer essa oração. Nós unimos, eu sei que aqui tem pessoas de outras denominações, e eu falo que isso é muito bom. Uma das coisas que os cristãos têm que aprender é quebrar com essa divisão, com esse preconceito de que um é melhor que o outro. Convido a vocês, principalmente vocês que estão mais na intimidade desse momento agora, nós rezamos o Pai Nosso com toda a fé do seu coração, pedir a graça de Deus seja manifestada na nossa vida, na nossa família, na vida da Marcela, na vida da Roslene, de todos aqueles que estão aniversariando hoje, aqueles que estão doentes, aqueles que perderam o sentido da vida. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus que disse: eu sou pão vivo descido do céu, quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu permaneço em mim. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entregues em nada, mas dizemos a palavra e serei salvo.
comunhão com o Senhor. É com Ele que possamos amar. A Marcela vai ser a primeira. Te tocar.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Deus, nosso encontro de fé entre nós e convosco, Deus da vida, faça crescer em nós aquela fé que faz pagar com amor, o amor que tendes por nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom, gente, eu queria agradecer a presença de todo mundo, que sem vocês aqui não seria nada, e cada pessoa que é muito especial para mim. E agradecer meus pais, minha família, por tudo, e cada um que me ajudou esses dias, que não foi fácil, né? Foi muita correria, então eu só tenho a agradecer. E agradecer também a Deus, né? Sem Ele nós não estaríamos aqui hoje. Obrigada. Só gratidão mesmo a Deus. Bom, eu também quero agradecer, primeiramente a Deus e poder fazer essa celebração, embora Rosilene, como sempre me surpreende a gente, né? Eu nem eu sabia que eu ia fazer essa celebração, mas agradecer para mim é um privilégio, né? Primeiramente, o privilégio sempre é falar de Deus, apesar que a gente não tem privilégio, né? Eu falo assim, privilégio no sentido assim, desse momento, mas privilégio, né? Todos nós somos diante do esplendor de Deus, nós somos indignos, né? Mas falar de Deus não é privilégio, é uma necessidade. Então, e uma responsabilidade também, que não é somente falar, mas buscar viver a presença do Senhor. E para mim é uma alegria muito grande. Obrigado, Marcela, Rosilene. É isso. Eu sempre falo que nós precisamos ainda conhecer Deus, conhecer Jesus Cristo e estar na presença dele. Então eu quero que todos ficam de pé. E se nós batemos palmas para a Marcela, né? E se Jesus é a razão de nossa presença aqui, então eu quero que vocês dão um salve de palmas para Jesus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Permaneça em nós a graça e a bênção de Deus Todo-Poderoso, em que é Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.